A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Trans FM, do programa O Espiritismo. Está no ar essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Terça-feira, 5 de junho de 2018. Noite muito fria em Juiz de Fora, com muito calor humano no nosso programa. Nós estamos no ar, meus irmãos, desde 2014, levando a mensagem consoladora de Jesus através das ondas da Rádio Trans FM. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz, sempre a partir das 19 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Fácil de nos ouvir, vocês podem sintonizar pela rádio local aqui na Zona Norte de Juiz de Fora, ou entrar no Google e digitar Rádio Trans FM 87,9, ou ainda utilizar o seu próprio aparelho celular baixando o aplicativo da Rádio Trans FM no Play Store. Eu recebo no programa meu querido amigo, expositor espírita, psicanalista, Maurílio. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Caros ouvintes, mais uma vez, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Contribuindo e ao mesmo tempo aprendendo, porque quando a gente fala, como a gente sempre diz aqui, falamos para nós mesmos, né? No intuito de melhorarmos e podemos contribuir para que as pessoas também melhorem a sua vida, a sua saúde principalmente, né? Porque Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. E é isso que nós buscamos. Muito boa noite. Isso mesmo, Maurílio, nós falamos muito para nós mesmos aqui no programa, ou seja, porque nós somos aqueles que mais precisam ouvir, não é? Quando nós falamos, estamos direcionando também para nós, os nossos ouvidos estão mais próximos de nossas bocas, eu e meu companheiro aqui, então nós estamos também aprendendo. E por falar em aprendizagem, nós vamos estudar hoje sobre pânico, né? O comportamento das pessoas que sofrem desse mal terrível, tem medo, né? Gera uma angústia muito grande, associada muitas vezes à depressão ou às obsessões, faz parte da quarta força Psicologia Transpessoal. Dúvidas? Entre em contato conosco, o telefone da Rádio Trans FM é 0 operadora 32 3223 0736, para falar comigo, operadora Oi, 98801-2675. Vocês também podem mandar mensagens através do WhatsApp 984-494959 e o e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Ficaremos felizes em atendê-los. Podem dar sugestões com relação ao programa, fazerem críticas por determinados assuntos ou tirarem as suas dúvidas. Estamos à disposição dos ouvintes. Meu querido Maurílio, eu vou aproveitar para mandar um abraço hoje para o bairro Araújo, um bairro vizinho aqui de Benfica, faz parte da Zona Norte, tem muitos amigos ali, ouvintes do nosso programa. Eu vou iniciar pela nossa querida irmã Branca, pelo seu Joel e dona Irani, querida Denise, a Cida, que fez parte aqui da nossa reunião mediúnica, o Tião da Padaria Madrid, que faz propaganda, né, do seu comércio para apoiar a nossa emissora, é um mantenedor do nosso programa, bem como o seu Geraldo Marques, que tem a fábrica Costa e Costa, fabrica biscoitos doces e salgados, deliciosos, tem uma filial lá em São Pedro com o nosso irmão João, que é a fábrica de biscoito Deguste. Então esses nobres amigos, esses mantenedores do nosso programa, por isso que nós estamos no ar, uma vez que a doutrina espírita não tem nenhuma fonte de renda, esses empresários é que ajudam a manter o nosso simples programa no ar. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, nós vamos agora para aquele momento especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nós estamos aqui então em nome do amor, né? Da força do universo, que tudo move, que tudo cria. E tendo Jesus como maior psicólogo de todos os tempos, maior advogado de todos os tempos,
o maior pedagogo, mestre, educador de todos os tempos, nosso norte, nosso guia. Que possamos, no programa de hoje, transmitir da melhor maneira possível os seus ensinamentos mostrados em exemplos e falas, que nós possamos também, aqui através desta rádio, né, fazer isto. O Espiritismo está no ar. Informa. Atividades das casas espíritas. Bem, meus amados irmãos, vamos falar de atividades espíritas. E a atividade espírita da noite é falarmos mais uma vez do bazar, promovido pela Casa Espírita Maria de Nazaré. Esse bazar fica na rua Porto Seguro, esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek. A Porto Seguro é uma rua próxima da Casa Espírita Maria de Nazaré. Essa loja fica bem em frente, o RIC. Ele vende materiais para auto, coloca esse filme em carros, então é muito fácil de identificar ali, bem próximo aqui também da Padaria Madrid. Dê uma passadinha por lá, preços pequeninos, peça mais cara está em torno de R$10, roupas lavadas, passadas, seminovas. É uma maneira que você tem de nos auxiliar. Doutrina espírita, já falamos várias vezes, ela não tem fundos, né, lucrativos. Todos nós trabalhamos gratuitamente, mas temos as nossas despesas, desde a manutenção de instalações da instituição, bem como os pagamentos de água, luz, telefones. Necessitamos dos recursos financeiros. Então você pode se ajudar comprando roupas e por um precinho muito pequeno e também auxiliar a nossa casa. Funciona a partir das 14 horas de segunda a sábado. Não está funcionando pela manhã, como eu falei ontem. Tendo visto o comprometimento de companheiros em outras atividades, o bazar funciona na parte da tarde. Então dê uma passada, tem muitas blusas, eu passei lá ontem, pude observar muitas roupas de frio. Prestigie o nosso bazar. Meus queridos irmãos, nós vamos para a quarta força, psicologia transpessoal, à luz da doutrina espírita. O assunto da noite é o pânico. Confunde-se o pânico com uma expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas, desritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte, com opressão no peito e esvaziamento das energias que aparece subitamente, desencadeadas sem aparente motivo, tem outras causas. Temos as raízes mais profundas. Está no espírito, lá no inconsciente, porque nós trazemos essas situações e que reflete no corpo físico, mas na verdade são problemas do espírito. No senso comum, a gente usa as palavras às vezes sem o devido rigor, né? Então, por exemplo, confunde-se qualquer tristeza com depressão, qualquer medo com pânico. Não, nós todos temos medo, né? A criança pequena, até o animal tem medo. Chegou perto do mata-burro, que nunca matou burro nenhum, mata gente, ele tem. Então, a palavra medo substituída por cuidado. Quem não tem cuidado, vive descuidado, morre antes do tempo. Agora, outra coisa, o medo exagerado, quando cresce muito, como o Pedrosa falou, cria uma espécie de sensação de morte iminente, sensação do que o pior vai acontecer. E isso dispara problemas cardíacos, né? Dispara uma histeria. Muitas vezes a pessoa paralisa um membro, para de funcionar um braço, uma perna, fica estatelado, o olho parado, nem pisca. Em estado já avançado, o pânico deixa a pessoa até fisionomicamente transtornada. Então, a causa dele é uma verdadeira insegurança diante da vida, trauma que as pessoas podem trazer de longa data, são recalques que moram no nosso inconsciente, né? E que criam essa coisa que hoje está tão na moda, infelizmente, né? Numa sociedade como a nossa, da grande velocidade, do medo constante. E as próprias mensagens que são postadas na internet, a maioria fala de coisas ruins. Os filmes falam de coisas ruins. Nós estamos expostos, já temos falado muito disso aqui, à violência constante. Então, qualquer um de nós desenvolve medos, desenvolve insegurança, recalques, histeria, sensação de que pode ser morto ou abarroado por um carro, por uma pessoa que vem para ser assaltado, né? Então a gente tem que ter muitos cuidados. E o que vai ser o contraponto a isto? É a nossa segurança que nós temos que buscar, de que nós não estamos desamparados pelo nosso anjo guardião, né? De que Deus quer o melhor para nós, e acreditar nisso em fé
atuante, em fé em ação, não só em palavras. Então, não confundamos qualquer medo com o pânico, que de fato é um problema sério de saúde, não é? Precisa de acompanhamento profissional para a pessoa se livrar. Eu já tive alunas, por exemplo, que a mãe levava até a porta da sala para poder assistir aula e buscava. A menina não tinha condições de pisar na rua, entrava em pânico, danava a tremer e ficava com problemas muito sérios. Então, que a gente possa buscar, através do nosso espiritismo, da nossa psicologia transpessoal, né, caminhos para evitarmos esse grande mal, que é o mal do momento, né? Perfeito, Maurílio. Eu vou até aproveitar para dar um exemplo aqui. Vizinha de minha mãe lá em Miraí, ela caiu e quebrou as 2 pernas. Ela já tem uma certa idade, se recuperou, né? O fisioterapeuta ia semanalmente em sua residência e chegou para ela e disse: a senhora está em condições de andar, mas ela não levantava da cama, porque ela estava condicionada àquilo, o medo, o pânico que ela criou de se locomover. Com o passar do tempo, os familiares começaram a perceber que quando o filho ia fazer visita a ela, saía daqui de Juiz de Fora, quando ele se despedia, ela levantava e ia até a janela. Fora isso, ela não ficava. Então, é a mente que está ali, condicionada àquela situação. Por exemplo, na amnese do distúrbio de pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância e especialmente a presença da noradrenalina no sistema nervoso central. É, portanto, uma disfunção fisiológica. Predomina no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, o que mostra haver a interferência de hormônios, sendo menor a incidência durante a gravidez. A mulher, no período da gravidez, ela realmente fica muito mais sensível do que o normal. E, sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo o equilíbrio fisiológico. Ou seja, nós devemos buscar o profissional da área, né? Nem tudo se resolve através de prece, de oração. As pessoas têm que buscar sair dessa situação de que tudo se resolve a pedido de Deus. Olha, se nós fizermos a nossa parte, por que a medicina existe? Ela existe porque ela é necessária, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a medicina terrena, ela é amparada pela espiritualidade superior. Tem uma frase que não está na Bíblia, eu faço aqui um comentário, podem procurar no Velho e Novo Testamento, dizendo o seguinte: nenhuma folha do céu cai sem que Deus não queira. Não é bíblico isso. Isso é atribuído a Maomé, o criador do islamismo. Mas isso é fato, né? Tudo tem a presença de Deus. E a medicina também está ali amparada por Deus, medicina terrena. E muitas vezes nós temos que recorrer aos nossos companheiros médicos para buscarmos recursos através de medicamentos, de outros tratamentos, de cirurgias, são necessários. Como ela citou aqui, a mulher grávida está nessa fase de ficar muito sensível, com muitos problemas, tendo medo, às vezes, pânico, ela deve buscar um tratamento alopático, não é, para melhorar a sua gestação. A gente precisa mesmo mudar nossos paradigmas de achar que Deus age diretamente na nossa vida. Não, Deus age na nossa vida por antecipação e através das outras pessoas, profissionais ou não, amigos, através até do nosso contato com a natureza, com planta, com animais. Deus está presente em tudo e em todos, agindo. Não é uma coisa assim misteriosa, uma coisa que o Espírito vem e vai fazer aquele milagre, né? Então nós não podemos deixar de reconhecer que, estando no mundo, o mundo previamente já está consagrado, tem Deus presente nele. O Leonardo Boff costuma falar do panenteísmo, que é diferente do panteísmo. No panteísmo, que é uma crença mais antiga, tudo era Deus. No panenteísmo, Deus está em tudo, e eu prefiro, e é muito mais lógico. Deus está nas plantas, nas pedras, nos animais, nas pessoas, nos profissionais, nos não profissionais, mas também que são nossos amigos, enfim, até nos problemas que enfrentamos, né? Deus não é que Ele manda os problemas, mas permite como lição de vida para nós aprendermos com os problemas, né? A doença, por exemplo, é o sinal vermelho que acende para dizer:
Cuidado, você não está cuidando da sua vida, né? Procure ver como é que você está se alimentando, se você não está sedentário, o que você está fazendo com a sua vida. É um convite a olhar para dentro, para reflexão. Então, Deus que a gente acredita, né, e que o Espiritismo coloca, não é esse Deus que age diretamente, mas age por intermédio do mundo todo que Ele criou para nos atender. Exatamente. Perfeito, Maurílio. E a natureza sempre nos dá os recursos necessários para o nosso crescimento enquanto aqui estivermos na Terra. Eu falei sobre a alopatia, né, porque o médico e tal, mas também a homeopatia. Quantos medicamentos caseiros são importantes e têm uma eficácia muito grande, né, no auxílio da nossa saúde. Invariavelmente atinge os indivíduos entre os 20 e os 35 anos, podendo surgir também em outras faixas etárias, desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. São aquelas que a doutrina espírita conhece muito bem, meus irmãos, aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Aí nós estamos fugindo das doenças propriamente fisiológicas para as influências espirituais. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitório, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterroradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que desencadeadas emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontestável e generalizado. Então vejam bem, essas criaturas desencarnadas fazem um acoplamento com a minha mente em desalinho, né, tornando-se um parasita, mostrando imagens deturpadas. Eu vou aceitando, porque as obsessões só acontecem quando nós abrimos, né, a porta, damos a oportunidade para que também essas influências nos atinjam, levando um processo sério de depressão violenta, chegando às diversas obsessões. Por isso que quando eu citei, a doutrina espírita conhece muito bem essas terapias, inclusive de auxílio. Você vê, Pedrosa, né? Tudo que a gente mexe desencadeia numa questão que é educação. Se nós nos reeducamos, né, nós começamos a ver a vida diferente, não é? Então o pânico muitas vezes está relacionado à hipocondria. A pessoa já amanhece de manhã procurando uma farmácia para ver que remédio que está na promoção, né? Vai arrumar a mala para viajar, são duas malas, uma de roupa e outra de remédios. Se de um lado as pessoas que não procuram o profissional, o médico, isso está errado, por outro lado também as pessoas que querem o milagre do comprimido, do bisturi, né? Vive fazendo plástica, corrige aqui, corrige ali, vive cheia de remédios, vive na expectativa de que vão passar mal, né? Já antecipa o mal que não ocorreu, né? Isso é um problema psicológico sério. Então o pânico ligado à hipocondria, mania de estar doente, mania de que a doença virá. Nem tem sintoma nenhum aparente, mas a pessoa já traz isso antecipadamente. Isso é o pânico, isto é um viver a morte antecipada, né? Nós temos que apostar na vida e não na morte, embora saibamos que é uma certeza que nosso corpo um dia será devolvido à terra. Mas não podemos continuar vivendo hipocondriamente, achando que a solução está. Ontem eu ouvi alguém dizer assim, quando você vai ao médico e o médico não receita nada, o paciente sai triste dali, na minha consulta não valeu, doutor, nem vou pagar, você não me receitou nada. E aí o médico que tem essa visão, ele vai dizer, não precisa medicamento, é só você reeducar os seus hábitos. Mas não, nós achamos que o milagre está nos comprimidos, nos bisturis que nos cortam, né, para que possamos viver melhor. Então que a gente possa ter clara essa questão, a questão é nós nos reeducarmos, né? Jesus diz, vai que tua fé te curou.
vai e não peques mais, quer dizer, senão tem a recaída da doença mesmo, né? Então, tudo passa, antes de tudo, por nossa reeducação. E falamos para nós mesmos, muitas vezes nós não nos reeducamos, caímos nos mesmos buracos, cometemos os mesmos deslizes, e às vezes reclamamos de tudo, de todos, e até de Deus, quando na verdade são nossas atitudes. É verdade, você falou, tem pessoas que dizem que Deus o esqueceu, né? Deus virou as costas para mim, nada dá certo, vive num pessimismo muito grande. Eu sempre falo aqui no programa, vou voltar a falar, nós temos que contemplar as belezas que Deus nos deu, a natureza perfeita, não é? O sol que nasce pela manhã, o pôr do sol, o luar, enfim, a água que consumimos, o corpo perfeito. Tem tantas coisas para nós agradecermos ao Criador, não é? Essa perfeição da natureza, e nós muitas vezes focamos nas coisas ruins e desagradáveis, levando muitas vezes as pessoas, como eu falei agora há pouco, a depressão profunda. Então vamos buscar novos valores, e o Evangelho de Jesus é o caminho de redenção para todos nós. É o maior tratado de lei moral que a humanidade já passou os olhos, é os seus ensinamentos, que também são imutáveis. Os ensinamentos de Jesus é incontestável, indiscutível. Amar sem esperar recompensa alguma, amar sempre. Palavras usadas pelo Chico Xavier quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus queridos irmãos, o assunto em pauta é muito importante, mas nós deixaremos para o programa de amanhã. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos, e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos, clareando nossa mente, mostra que somos apenas uma parte de um todo,
importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a página do caminho. Quase sempre aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculos da luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem o amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscarmos servir. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava todos e chorou sem ninguém, mas ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus mostrou-nos a imortalidade da alma e disse-nos que não estaríamos só. Quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará entre nós. E Paulo de Tarso vem nos afirmar que sobre mim tem uma multidão de testemunhas. Que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Maurílio, suas despedidas? Meus irmãos, meus ouvintes, caros ouvintes, estamos aqui terminando mais um programa e uma frase que me aparece agora aqui é o seguinte: problemas existem, pedras no caminho existem, não tem jeito, a vida aqui na Terra é disto. Agora, a questão é como nós encaramos as pedras, né? Tem gente que remove a pedra, tenta remover. Tem gente que passa por cima da pedra quando pode. Tem gente que faz um caminho, um atalho para evitar a pedra. E tem os que desistem da caminhada, que seria o suicídio, por causa da pedra. Né? Então a questão toda é qual é a nossa atitude diante das pedras, como diz o Drummond. No meio do caminho tem uma pedra. Qual é a nossa atitude diante da pedra? Pedra simbolizando os problemas que são inevitáveis, faz parte da terra, do mundo. Que nós possamos ter uma atitude proativa e não de desistência da vida por causa das pedras. Muito bem, Maurílio. Ótima explicação, uma boa noite para você. Muito obrigado pelo seu apoio mais uma vez aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela rádio local. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, desejo também uma boa noite. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna